Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar e conceberam quando vinham a beber. Passagem que parece nebulosa, né? Porque lá Jacó fez um contrato com Labão, dizendo o seguinte, que os que nascessem, né, passando hoje por todo o teu rebanho, separando deles, né, ele diz os salpicados, os malhados, ele traçou para ele quais os tipos de cordeiros e de cabritos que nascessem seriam dele, seria de Jacó como pagamento pelo seu salário, né? Aí Labão foi lá e separou os que tinham as características de que foram contratados por Jacó, separou para quê? Para diminuir mais ainda as possibilidades de que nascessem filhotes como favoráveis ao contrato para Jacó. Labão era aquele homem avaro que queria tudo para ele, queria explorar Jacó, mantê-lo escravo, não é? E aí separou os lá que podiam, né? Reduzindo a possibilidade de nascer como aqueles que fossem destinados a Jacó. Mas o que aconteceu? Nasciam todos da forma que era estabelecido no contrato para Jacó. Mas o que Jacó fez? Olha bem, algo que parece muito difícil de entender, mas na palavra de Deus não tem nada que é impossível para entender, né? Tem coisas que Deus reservou para a sua exclusiva sabedoria, mas a palavra de Deus traz coisas ocultas que devem ser trazidas à tona pela meditação, pela oração, você vai meditando e orando e Deus vai abrindo o seu entendimento. Então essa palavra aqui, muita gente pula essa passagem, né? O que tem a ver? Após o contrato, Jacó vai lá e pega varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, né? E removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Ele colocou nos bebedouros e nos carreiros onde passavam os animais, mas e eles concebiam e procriavam crias de acordo que favorecesse a Jacó. Mas o que tem a ver essas varas? O que tem a ver? Parece que Jacó entendeu uma forma de Deus agir. Isso a princípio não tinha nada a ver com os animais, mas tinha a ver com o próprio Jacó. Quando ele fez isso, ele foi remodelado na sua imaginação. Ele começou a imaginar o nascimento dos animais conforme for estabelecido. Há muito tempo eu resisti quanto à imaginação do homem, mas aqui nós estamos vendo que ele fez isso porque ele olhava ali e ele via nascendo cordeiros e cabritos conforme o abençoava, da forma dele. Então Deus, ele trabalha também com a nossa imaginação. Mas onde a gente pode ver mais exemplo ele trabalhando com a nossa imaginação? Ele pega Abraão, ele chega para Abraão e fala para Abraão: Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para as estrelas. Eu estou olhando, Senhor.
conta elas, se acaso você pode contar. Ah, não, elas são incontáveis. Eu vou te dar uma descendência, Abraão, tão numerosa como as estrelas do céu. Então, o que Deus estava fazendo com ele? Olha agora a areia do mar, olha essa areia. Você pode contar os grãos de areia? Não, Senhor, eu vou te dar uma descendência tão numerosa como a areia. O que Deus estava trabalhando na imaginação, nos pensamentos de Abraão? Estava alargando a visão dele, estava mostrando para ele, trabalhando com o íntimo dele, para que ele viesse a ir além dos limites que ele estabeleceu para a sua imaginação, para os seus pensamentos, para a sua visão. Trabalhou, levou ele num lugar muito mais espaçoso. Vou te dar essa terra, que você andar por ela. Vou te dar essa terra, mas eu só tenho um lotinho, mas eu vou te dar essa terra, porque o Senhor alarga as nossas fronteiras e as cordas das nossas tendas, nos coloca os nossos pés num lugar espaçoso. Mas primeiro nós precisamos conceber isso, ver a possibilidade em Deus, que é o Deus do impossível, de realizar na nossa vida. E Ele também, para trabalhar com a imaginação, com os nossos pensamentos, com a concepção, com a construção do nosso íntimo super abençoado, Ele também dá sonhos. Foi o que Ele fez com José. José, eu tive um sonho. Ah, é? Que sonho você teve? E José fala o sonho que ele teve para os seus irmãos. E ele diz, que estavam todos malhando trigo e de repente o meu molho de trigo se levantou e 11 molhos se inclinam perante o meu, os molhos de vocês, os feixes de vocês, eles se inclinaram perante o meu. E fala que ali eles passaram a odiar ainda mais José, porque Jacó não conseguia esconder que José era um predileto dele, e eles odiaram ainda mais José. E o que Deus estava trabalhando com José. Depois ele vê o sol, a lua se inclinando diante dele, e ele fala para Jacó, e Jacó repreende ele. Por que isso, meu filho? Acaso eu e sua mãe vamos nos inclinar diante de você? Então Deus deu um sonho para ele, e eu creio que ele manteve esse sonho vivo. Deus já fala conosco, e nos dá sonhos, nos dá visões, e você não pode abandonar elas, ou eles. E José manteve isso vivo, e isso foi suficiente para que ele passasse por todas as agruras que ele passou, ser vendido como escravo, ser escravo na casa de Potifar, ser preso, injustiçado, mas ele mantinha vivo o sonho, mantinha vivo aquilo, e isso deu forças para ele, até que ele chegou ao ponto de Deus dar outro sonho, deu outro sonho, deu a Faraó, e Deus, através desse sonho, mudou todas as situações e elevou José. Então Deus fala em sonhos e fala em visões. O outro José, o pai biológico de Jesus, ele por divina advertência, Deus falou com ele, o anjo foi lá e falou com ele, deu visão, deu sonho. Olha, não repreende Maria, não a descarte, que está sendo gerado nela é do Espírito Santo.
né? E depois a hora que Herodes vai procurar ele para matar todos os filhos, o anjo fala com ele em visão, em sonhos, né? Fala assim: ó, vai para o Egito, porque vamos procurar um menino para matar. E depois, quando passa a situação, volta. Então, Jacó aqui, com essas varas, ele começou a entender, né? Ele nos dá a entender de que Deus trabalha com a nossa imaginação. A sua imaginação é o seu sonho, e o seu sonho construído sobre uma base que não falha, uma base que não vai ruir, que não vai perecer, porque a base do seu sonho é a palavra de Deus, e quem sustenta esse sonho é Deus, e quem te deu esse sonho é Deus. Então ele vai cumprir. Nós vemos depois todos os irmãos de José se inclinando diante dele. Jacó morreu e os irmãos dele falaram: agora José vai matar nós, ele vai prender nós, ele vai acabar com a gente, porque nós agimos injustamente contra ele. E quando Jacó morre, né, eles ficam com medo, falam assim: agora o nosso pai morreu, José vai acertar a conta com a gente. E eles se inclinam diante de José. E eles falam o seguinte: ó José, perdoa nós, agora que nosso pai morreu, nós somos seus servos. Aí José já estava exercitado no perdão, perdoa eles, falou assim: ó, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou isso em bênção, vocês estão livres. Então quer dizer, visões e sonhos de Deus, e a nossa imaginação construindo, porque Jesus falou o seguinte: eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Se você não se vê que quando você ora as pessoas são curadas, isso não vai acontecer. Mas se você se vê, porque Deus falou que você foi chamado para curar os enfermos, se você não se vê que você fazendo assim, isso nunca vai acontecer. Mas se você começar a construir a sua imaginação, o seu sonho, a sua visão de que Deus quer te usar assim, você não vai realizar. Mas se você pensar, se você ver pela palavra de Deus remodelando os seus pensamentos e os seus sonhos limitadores, pequenos, é o que Davi falou: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha bem, eleva os olhos para os montes, eleva os olhos para as possibilidades de Deus, para um Deus do impossível. E aqui Jacó, ele trabalha com a imaginação dele. E o anjo de Deus fala com ele, fala: Jacó, eu tenho visto o que Labão fez contra você, mas pela justiça, estou virando. Os rebanhos de Jacó foi virado para os rebanhos de Labão foi virado para Jacó. Mas não ficou só aí, porque a hora que Jacó via que o rebanho só nascia da forma de José, de Jacó, ele ia lá e trocava. Não, tudo bem, José, agora o que era do seu jeito, dos filhotes, passa a ser meu, e vamos trocar. Aí trocava, mas nascia só do jeito de Jacó, porque o Senhor o abençoava, porque a visão dele estava em Deus, o sonho dele estava em Deus, os propósitos dele estavam em Deus, as possibilidades dele estavam em Deus. E quando você coloca os seus sonhos, as suas imaginações em Deus, Deus vai cumprir tudo isso na sua vida. E ele diz, às mulheres dele,
Vós mesmas sabeis que com todo empenho tem servido a vosso Pai. Está no capítulo 31 de Gênesis, no verso 6 e 7. Mas vosso Pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não me permitiu que me fizesse mal nenhum. Se dizia: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus que me disse em sonho: Jacó, eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem os rebanhos são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Então, Jacó construiu na sua imaginação, na sua mente, que ele era descendente de Abraão, o qual Deus lhe fez promessas. Ele estava firmado em promessas de Deus, e por isso agiu, também ajudando a sua imaginação a conceber a sua bênção. Ele agiu assim, ele concebeu, ele viu antes de ocorrer, ele já viu acontecer. É isso que diz as Escrituras. É isso que diz as Escrituras, que Deus nos dá olhos de águia para você ver além das possibilidades humanas. E Deus, ao pegar Abraão e mostrar para ele as estrelas do céu, para ele contar, abriu a visão dele, abriu a imaginação dele, trabalhou com ele, para ele se preparar e para ele se firmar na fé. E fala que quando Abraão olhava para o seu corpo amortecido e ainda não tinha vindo Isaac, ele dava glórias a Deus, ele se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. Ele olhava, quanto mais tempo passava, mais ele dava glória. Pois só Deus pode fazer algo dessa natureza, dar um filho a um homem de 100 anos, ou a uma mulher de 80 anos. É isso que Deus prepara para os que são deles. Deus alargou a sua visão. Pega a visão de Deus. Pega a visão de Deus. Ele leva você a nações. Povo que você não conhecia passa a te servir. Aonde você coloca o pé, o Senhor entrega a você. Onde coloca as mãos, você é bem sucedido. Tome as promessas de Deus. Olhe para as estrelas do céu, você pode contar. Essas são as bênçãos que Deus tem para você, muito mais do que você projetou para a sua vida. Pedro deixou de ser pescador, era um pescador, só sabia pescar. Mas Jesus toma ele. Agora eu faço você pescador de homens. Você vai realizar milagres. Você vai ser um instrumento na minha mão e vai ser usado tremendamente. É certo que você vai me negar, mas eu vou atrás de você, eu não abandono você. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Mas para isso a nossa visão não há de ficar centrada somente em nós. Porque ninguém cria rebanhos, aquele tanto de rebanho que Jacó criou, eu não ia conseguir comer todos eles, mas é para alimentar multidões. Tudo que o Senhor entrega nas tuas mãos é para que você seja frutífero
e você possa ter em abundância para você repartir em tudo. Reparta bênçãos, reparta que vem à tua mão, tudo para a glória de Deus. Tenha visões, tenha sonhos e seja surpreendido por Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, alargue a sua visão. Deus tem mais do que você pensa, mais do que você imagina. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos, são melhores do que os teus pensamentos. Sonhos de Deus, receba as visões de Deus e seja você frutífero em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, louvado seja